Olá, querido irmão, a paz do Senhor Jesus, é o pastor Marcos Cruz falando com vocês e eu quero compartilhar um pouquinho sobre, sobre algo que eu estou meditando aqui no texto de Eclesiastes, no capítulo de número 11. Eu quero fazer a leitura e depois eu vou fazer um breve comentário com vocês sobre isso, que eu acho que é muito importante para a gente poder ler, para a gente poder extrair daqui alguns ensinos e aplicar isso à nossa vida. O capítulo 11, ele traz o título Sábios Conselhos, que diz assim: atire o teu pão sobre as águas, depois de muitos dias você tornará a encontrá-lo. Reparta o que você tem com 7 e até mesmo com 8, pois até para onde você não sabe que desgraça poderá cair sobre a sua vida, poderá cair sobre a terra. Verso 3. Quando as nuvens estão cheias de água, como coloca aqui o texto, quando as nuvens estão cheias de água, derramam as chuvas sobre a terra, quer uma árvore caia para o sul, quer para o norte, onde cair ficará. Quem fica observando o vento não plantará. Quem fica olhando para as nuvens não colherá. Assim, como você não conhece o caminho do vento, nem como o corpo é formado no ventre de uma mulher, também não pode compreender as obras de Deus. Irmão, eu fico pensando e quero compartilhar com vocês o seguinte: Deus tem, de forma extraordinária, pensado em como fazer com que o cristão seja alguém que tenha esse princípio de repartir e de pensar no próximo. Não só em si, mas no próximo. Aliás, os mandamentos foram resumidos em 2, os 10 foram resumidos em 2. O primeiro, pensar em Deus. O segundo, pensar no próximo. E aqui o versículo de número 1, 2, 3 e 4 nos traz o sentido de que a gente deve pensar no próximo. Perceba os verbos de ação e os termos que nos remetem a compartilhar aquilo que a gente tem com alguém. Repartir o pão com 7, olha só, repartir o pão, atender a necessidade das pessoas, porque você não sabe que desgraça que poderá vir sobre você, não é? Então ele diz aqui ainda, e essas coisas são necessárias para o cristão. Então, além disso, ele diz o seguinte: quem fica observando o vento não plantará, e quem fica olhando para as nuvens não colherá. Em outras palavras, o escritor nos incentiva a agir. Temos que agir. Se queremos colher, temos que agir. Se queremos fazer qualquer ação, se quisermos colher frutos, temos que agir. Não podemos permitir que o vento passe, né? A nuvem passe, o vento também passe, por exemplo, e a gente não fez nada, porque ficar observando, como ele diz aqui, observando o vento e olhando para a nuvem é o mesmo sentido de não fazer nada, não é? Então, não permita que o tempo passe e você não faça absolutamente nada. É preciso fazer alguma coisa. É preciso fazer algo exatamente como que você pretende colher. Outro ponto ele diz: você não conhece o caminho de Deus. Veja só, da mesma forma que você não conhece o caminho de uma mulher, não conhece o caminho de Deus. Deus pode... Eu fiquei pensando, por que esse texto aparece aqui? O versículo de número 5 aparece aqui e parece que ele está desconectado do texto. Por quê? Até o verso 4 não se fala de mulher. O verso 5 aparece aqui o corpo, a formação de uma criança no ventre de uma mulher, em seguida sobre a obra de Deus. Por quê? Percebam. Do verso 1 até o 4, ele fala de pelo menos 2 pontos. Né? Eclesiastes, do 1 ao 4, ele fala de pelo menos 2 pontos. O primeiro é sobre repartir, que está atrelado com o semear.
construir relações que posteriormente poderão inclusive te socorrer. Até porque o verso de número 2 diz exatamente que você desconhece a desgraça que virá sobre a terra. Ok. O verso de número 3, ele diz: quando as nuvens estão cheias, águas derramam água. Então percebam, verso 1 e 2, ele fala para a gente repartir. O verso 3, ele mostra o efeito de uma nuvem cheia. E o verso 5, ele mostra que nós não podemos ficar olhando para as nuvens e para o vento. Por quê? Porque no verso seguinte, que é o de número 5, inclusive, e o 6, ele diz: vocês não conhecem a obra e a vontade de Deus. Então, de repente, Deus quer me conduzir para algo, para aqui ou para ali, para qualquer lugar ou uma ação, e eu passei um tempo desconstruindo, eu não fiz o que precisava, eu não fiz o dever de casa. E não é isso que o escritor está nos incentivando. Ele está dizendo que a gente deve, acima de tudo, a gente deve construir essa relação, construir essa boa relação, construir esse investimento, não deixar o tempo passar e ficar pronto ou estar pronto para toda e qualquer obra que o nosso Deus queira fazer de nós, fazer conosco. Se Deus quer me enviar para cá, ok. Se quer me enviar para ali, ok. Se quer que eu faça uma outra atividade, qualquer que seja ela, ok. É disso ou nisso que a Bíblia está nos instruindo. Então, querido irmão, sejamos firmes, atentos, ativos no trabalho do Senhor. Não permita que o tempo passe e a gente não faça aquilo que devemos fazer, a gente não aplique naquilo que devemos aplicar, que a gente não se prepare como devemos nos preparar, porque a gente não conhece o caminho do Senhor, mas Deus tem um plano. Em outras palavras, a hora vai chegar e quando ela chegar, não podemos estar despreparados. Eu sou o pastor Marcos Cruz e se você gostou desse vídeo, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe com alguém. Eu aguardo você no próximo vídeo. Deus abençoe.